Mas, ao mesmo tempo, assim, será que essa população que votou naquele deputado que votou a favor da privatização, ele entende isso? Ou ela tem essa opinião, se ela é a favor ou contra? Não interessa, sabe? Na lógica do sistema atual, não interessa. E isso passa de uma forma muito fácil. Você tá querendo se manter, talvez até para outros tipos de benefícios que a gente não está vendo. O que a gente está vendo é você nesse município, é onde você ganha voto. Para isso ele serve para você, e não para o benefício do povo efetivamente. Bom, vamos lá, boa tarde, bom dia, boa noite aí para quem nos escuta. Mais um vídeo, estou aqui com o Guilherme Torquete. Guilherme, obrigado de novo, vamos embora bater um papo aqui. Bora, valeu pelo convite, vamos lá. Bom, a ideia de hoje, assim, no vídeo anterior a gente explorou, né, Guilherme, um pouquinho da eleição de 2022, talvez assim de uma ótica mais conhecida, que é a perspectiva do governador, então acaba sendo um cargo mais visado, que chama mais atenção, mas tem uma hipótese aqui que assim tem vários cargos de deputado estadual que compõem a nossa Assembleia Legislativa de Minas que acabam passando despercebido, né? Se a gente perguntar para parente ou para a gente mesmo, putz, qual foi o deputado estadual que a gente votou na última eleição? Assim, a maioria não vai lembrar ou dar muita importância. E aí, aqui, a gente traz uma reflexão assim da importância que esse cargo tem e o que ele reflete, e ao mesmo tempo o que ele esconde ali dentro. Então, a ideia de hoje é essa. Para isso, a gente vai utilizar uma apresentação só para a gente trocar uma ideia e ancorar as nossas conversas. Bom, qual é o primeiro ponto? Né? Assim, eu acho que o primeiro ponto, Guilherme, é a gente entender o que é Assembleia. Né? Então, a Assembleia, basicamente, ali tem um plenário, a gente tem uma série de deputados que nós vamos analisar aqui um pouco o perfil, mas ela tem um modo de operação muito peculiar. Então, o primeiro ponto, ela tem as comissões temáticas. Né? Então, o que é isso? Né? Isso, assim, são temas específicos ali. Na verdade, a gente tem hoje 23 comissões permanentes em Minas, onde os deputados se reúnem e eles deliberam, a partir dessas comissões permanentes, sobre o que vai ser votado ou não. Então, isso acaba passando despercebido, mas é um fórum importante. A gente tem uma outra esfera também, que são os blocos ou as bancadas. Então, hoje em Minas, a gente tem 3 grandes blocos, que são esses aqui, Avança Minas, Democracia e Luta, Minas em Frente, e aonde ali esses deputados se reúnem para efetivamente influenciar as votações e estabelecer os acordos. A gente tem a mesa da Assembleia, onde o presidente, os vice-presidentes e os secretários se sentam e aonde eles deliberam sobre a ordem dos trabalhos. Então, muitas vezes eles falam assim, olha, isso aqui vai entrar em pauta e um outro tema não vai entrar em pauta. Então, o que vai entrar em pauta? Não é necessariamente o que a população quer. Isso passa por uma análise deles ali, peculiarmente, dizendo sobre o que é importante. Então, esse é um primeiro ponto também para a gente abordar. E aí, é claro, depois a gente tem os gabinetes parlamentares, onde os parlamentares têm uma série de funcionários ali dentro que vão estabelecer efetivamente os trabalhos, que vão pegar quais são as demandas da população e também vão ajudá-lo a desenvolver quais são os projetos de lei que eles vão votar. Então, basicamente, a estrutura da Assembleia é mais ou menos essa, sabe? Isso é importante porque na hora que a gente for entrar para investigar um pouquinho mais alguns nomes específicos de deputados e deputadas, vocês vão ver que isso vai aparecer em diversos momentos aqui dentro. Ok? Bom, seguindo em frente, a gente tem um outro ponto que é o seguinte, para a gente fazer análise de qual que é o perfil da nossa Assembleia hoje, é fundamental que a gente entenda qual é o papel dos deputados hoje. Então, basicamente, eles discutem, votam e propõem as leis, que é o que a gente entende. Eles também têm um papel de fiscalizar o poder executivo.
então eles têm um poder ali de investigação e de fiscalização importante. É claro, eles vão representar diversos interesses da nossa sociedade. Então, nos próximos vídeos, na hora que a gente começar a investigar o perfil de deputados específicos, esse ponto vai chamar muita atenção, né? Assim, quem que eles representam? Quem que de fato ajudou com que esses deputados fossem de fato eleitos? Esse é um item importante aqui dentro, tá? E a gente tem também um papel ali deles ajudarem a intermediar politicamente os conflitos, entendendo que os recursos são escassos e que eles têm que estabelecer acordos ali, né? E até entrar num acordo sobre o que vai ser votado ou não, né? Então, diante disso, a gente pode sintetizar basicamente em dois temas, né? Eles vão basicamente representar o interesse da população, fazendo um atendimento a demandas específicas, a gente vai ver a importância disso, e eles vão correr atrás para aprovar os projetos de lei. Então, que projetos são esses? São alguns projetos a partir dos interesses que eles vão representar e vão defender ali dentro, e junto também da agenda que o executivo impõe. Então, qual que é a agenda que o governador de Minas quer e, a partir disso, quais leis que precisam ser aprovadas aqui dentro, né? Então, isso é importante a gente entender. Então, a partir disso, eu vou dar um salto aqui, Guilherme, para a gente entender um pouquinho, a partir dessa análise inicial, assim, dessa estrutura, qual que é o perfil da nossa Assembleia hoje, né? Ô Fred, sim, claro. antes de você entrar aí nos dados, que aí eu imagino que a gente vai entrar numa lógica diferente, eu queria pontuar, legal. Primeiro, assim, uma super aula sua, eu acho que como propósito desse canal, da gente também ter um viés formativo, é interessante, por duas razões principais. Uma, se diante da escassez de conhecer esses meandros da política, a pessoa pode se abastecer, e isso já é muito louvável. Duas, quando a gente sistematiza as informações, a gente começa a compreender um pouco a lógica do jogo político. Por que eu digo isso? Eu acho que eu sou o eleitor que os deputados mais gostam, que é o eleitor que vota, legal, mas no dia seguinte já esquece quem votou. Por que isso é desejável? Olha, se eu voto e depois não sei o que fazer com o meu voto, eu não sei, assim, eu não tenho nenhum ímpeto de entrar em contato com o deputado que eu votei, e é claro que ele vai cair no esquecimento. A gente está ocupado com as nossas demandas diárias, a política parece que corre um pouco em paralelo, e na verdade não deveria ser assim. A gente deveria ter uma participação direta, talvez um canal de comunicação com um grupo de WhatsApp, estou pensando aqui em voz alta, que eu pudesse acompanhar a rotina do deputado, enfim, novas possibilidades. E aí, por que eu acho que eu sou o eleitor desejável por eles? Porque esse esquecimento faz com que as manobras que porventura não são populares, elas passem com mais facilidade, porque eles não precisam responder a mim e a tantos outros. Se houvesse uma cobrança mais sistemática, certamente essa pressão popular poderia gerar efeitos mais benéficos nessa representatividade. E aí, voltando um passo atrás, Fred, eu penso na lógica da democracia, e eu acho que a gente evoluiu como civilização, como sociedade, para tentar organizar o que poderia ser um caos. Então, a democracia, ela tem uma organização própria que vai dar um ordenamento com regras mais rígidas, menos rígidas, a um aparente caos que poderia acontecer. Mas parece que a gente estagnou no modelo de democracia liberal e a gente está tendo uma certa dificuldade de avançar para além desse modelo. Eu acho que democracia poderia ser muito mais radical, inclusive, legal, do que essa que a gente está modelando. Porque essa que a gente está modelando, a gente percebe claramente que ela, de maneira generalizada na população, ela não satisfaz, mas é a que a gente tem. Então,
De um lado a gente entrega, bom, é a que a gente tem, vamos lá votar na urna, que, bicho, outro modelo além desse, pode ser um modelo mais autoritário, e essas coisas a gente não quer não, então vamos lá votar na urna. Mas do outro lado, será que é só isso que a gente tem? Será que não tem outros modelos que podem ser mais radical, de participação, de engajamento político, de convocação da população, colocar a população para fazer efetivamente pelo bem público, algo que demande de nós um ser político mesmo, assim, de maneira mais integral. Então, quando você apresenta essa sequência lógica, me ajuda muito e me favorece muito como aprendizado, porque depois dessa vivência que a gente vai ter aqui, eu acho que eu vou ter uma postura diferente com relação aos meus candidatos, sabe? Eu vou procurar saber, vou entender como é que faz para entrar em contato com o gabinete, vou ver o que é possível fazer, ou talvez acompanhar mais de perto, porque esse é o aprendizado. Para não cair num lugar também conveniente, que é confortável de certa forma, você se apartar da política por achar complexo demais, mas é justamente isso que os políticos querem. Então, será que a gente não está servindo de margem de manobra a política é muito inacessível, e aí eu não vou acessar? Então as coisas estão certas, né? Uhum. Não, concordo demais, e até você me dá o gancho, então, Guilherme, de discutir um pouquinho isso aqui, sabe? Antes da gente investigar os dados efetivamente, né? Porque, assim, teoricamente, a Assembleia é conhecida assim como o lugar do povo, né? A casa do povo, porque ali estão os deputados que, de fato, representam e deveriam representar os interesses. Então, o acesso ali na Assembleia deveria ser muito mais fácil do que, por exemplo, o acesso ao governador, né? Ali está, de fato, a pessoa que te representa. E aí, vamos dizer assim, o ponto que eu trago aqui já também é isso, assim, mas aonde que tem um acesso para a população participar efetivamente e aonde falha, né? E aqui a gente começa a ver o interesse, como que a lógica de funcionamento acaba agravando muito o sistema, né? Então, assim, primeiro ponto, tem algumas instâncias de participação onde a população, você, podemos bater na porta lá? Tem. Tem as audiências públicas, as consultas públicas digitais, fóruns, tem um orçamento anual participativo e tem várias audiências regionais para assuntos específicos ali. Então a gente vê assim, pô, legal, então falta a gente participar efetivamente. Mais ou menos. Por quê? Se a gente analisar, bom, essas instâncias de participação funcionam muito bem para temas específicos. Então, assim, temas como exemplo, pautas identitárias. Então, por exemplo, assim, olha, eu vou lá pleitear alguma coisa para o direito das pessoas autistas. Uhum. Ou então eu vou lá pleitear alguma coisa de proteção ambiental, ou alguma data comemorativa. Então, a Assembleia acaba tendo fóruns e alguns caminhos que permitem isso efetivamente, né? Mas aonde que falha? Falha nos temas mais estruturais. Então, na hora que o Estado vai votar efetivamente uma privatização, acaba que as instâncias de participação popular não funcionam bem, sabe? Uhum. Ou então, na hora que o governo vai tomar uma decisão, se vai investir 1% ou 2% em ciência e tecnologia, isso acaba ficando muito mais na mão dos deputados e a participação do povo ali dentro acaba sendo muito baixa. Sabe? É onde tem um dinheiro grosso, né, Fred? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, assim, a impressão que eu fico, e concordo assim, com o ponto que você estabeleceu sobre questionar efetivamente se o modelo é bom ou não, é esse, assim, sabe? Alguns assuntos têm alguma abertura, mas os assuntos mais estruturais, aonde os interesses mais corporativos mandam, acaba que as portas se fecham, sabe? Sim, perfeito. Então, mais ou menos isso. Bom, mas vamos investigar um pouco os dados, e aqui, de novo, acho que o ponto é a gente questionar se de fato a Assembleia seria a casa do povo, ela deveria representar efetivamente o povo, né? Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou o mandato atual,
foi um mandato eleito em 2022, final de 2022, e que vai permanecer ativo até o final agora do ano de 2026. Então a gente tem ali 77 deputados e deputadas, e na hora que a gente traça um raio-x, a gente vê o seguinte. A gente vê, primeiro ponto, 81% são homens. Segundo ponto, 83% é de nível superior e 71% são brancos. Então, assim, é um retrato de uma assembleia muito mais elitizada e que, de fato, assim, pelo menos estatisticamente, não representa a população de Minas, sabe, Guilherme? Uhum. Aí, não sei, o que te passa aí? Não, perfeito. Assim, eu acho que os dados, da forma como eles aparecem, eles são reveladores. É como se eles respondessem a algumas perguntas, sabe, Fred? Porque dentro da lógica da democracia, me parece que também tem um funcionamento interessante, se a gente for olhar no âmbito ideal. Vamos lá, a gente não consegue colocar toda a população para deliberar, isso é impossível. Tudo bem, então vamos organizar a população para que ela coloque lá representantes. Então, se a gente partir dessa premissa, um segundo passo para que isso pudesse ser de fato representativo quanto mais miscigenado for, miscigenado não é a palavra correta, quanto mais multifacetado for esses representantes, mais complexidade a gente vai ter nas decisões. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menos complexidade. O que não quer dizer que para decisões que dizem respeito a uma sociedade complexa, menos complexidade seja bom. Porque às vezes a gente fala assim, não, vamos simplificar o processo. Tudo bem, mas a gente tem que ver se na linha final essa simplificação está atendendo a demanda do povo. Sim. Entende? Então, não, a gente está simplificando, 81% homens. Mas que simplificação que é essa? Na verdade, eu acho que a gente está não representando o povo. Então, a gente está falhando numa premissa que é fundamental para essa ideia de representatividade. É uma democracia representativa. Ok, mas quando a gente viu na análise do vídeo anterior que quem se elege normalmente, via de regra, é quem tem muito dinheiro e muito poder político, então não é representativo. Essas variáveis, elas suplantam, elas se sobrepõem à variável que é o princípio da democracia representativa, de representar o povo. Perfeito. Porque aí, dentro desses homens brancos de nível superior, você tira uma fatia mais fina da sociedade e, assim, vou falar em termos, assim, sei lá, mas o modelo mental dessa população é restrito, não tem as nuances da complexidade, como, por exemplo, né, uma liderança quilombola. Vou colocar aqui dentro de um extrato que a gente já conhece dos povos originários. A psique, a formação, a forma de pensar, as concatenações, a vivência, os ideais que essa pessoa tem, divergem certamente dessa fatia dos homens brancos com nível superior. E essa pessoa deveria ter uma voz também nessa democracia representativa. E se caso ela não consegue ser eleita, a gente tem que mudar o sistema. E não dizer que ela não vai ser eleita, ou bloquear a eleição ou até a candidatura de uma pessoa como essa. Entende, Fred? Entendo, não. Assim, perfeito esse ponto. Só para a gente ter uma ideia, assim, por exemplo, em Minas Gerais, se a gente pegasse a população, ia ser mais ou menos 48% homem, vamos arredondar 50% aqui. Nível superior, pessoas acima de 25 anos, se eu não me engano, tem uma última estatística de 17%. Então, a diferença é muito grande, né? De 17 para 83. Sim. E de branco, seria mais ou menos 40% da população. Então, realmente, assim, é uma diferença muito grande, né? Então, eu acho que tem uma reflexão importante em relação a isso aqui. E na hora que a gente segue aprofundando um pouco mais, a gente vê o seguinte: o que a gente fez aqui? A gente pegou os dados do TSE
e ali a gente viu assim quem foi eleito e quem não foi eleito. Então, os eleitos, 71% dos eleitos são brancos. E o inverso ocorre também, sabe? Tipo assim, 63% dos não eleitos são pardos e pretos. Então, é exatamente o oposto. É exatamente o oposto. E ali começa um questionamento, né? Peraí, mas por que isso? Se 60% da população em Minas é preto e pardo, por que praticamente a gente tem essa representação entre os não eleitos? Por que eles têm uma menor chance de serem aprovados efetivamente, de serem eleitos? Então, isso é um ponto que é importante a gente refletir. E aí, Guilherme, a gente chega no ponto que a gente viu no vídeo anterior também, né? De novo, vamos comparar aqui entre eleitos, suplentes e não eleitos, 3 estatísticas importantes. A primeira é essa, o patrimônio. Então, se a gente pegar os 77 eleitos e tirarmos uma média, a gente tem um patrimônio médio, tá? Médio, de 1.590.000 entre os 77 eleitos. E se a gente analisar os não eleitos, é um patrimônio de 305.000. É 5 vezes menos. 5 vezes menos. Então, assim, de novo, a grana aqui explica muito o resultado, né? E aí, na hora que a gente avança, despesas de campanha. Bom, as despesas de campanha é a mesma coisa. Os eleitos gastaram ali, em média, R$598.000. Os não eleitos gastaram R$15.000. Então, assim, que concorrência perfeita é essa? É impossível a gente concorrer, o dinheiro efetivamente manda. E aí, de novo, aqui tem um terceiro ponto que nós exploramos já, que é as doações de pessoa física. Para os eleitos, a gente tem uma doação média ali para os 77 deputados e deputadas de 229.000 e para os não eleitos, 21.000. Então, assim, não é coincidência a gente pegar essas 3 estatísticas que dizem respeito sobre dinheiro, efetivamente, e ter uma disparidade tão alta, né, entre eleitos e não eleitos aqui dentro. Ô Fred, olha só que curioso, né? Parece que é como se fosse assim um circuito fechado. A gente levanta a hipótese daquilo que a gente colhe na sabedoria popular. Qual que é a frase que pode sintetizar esse pensamento? Quem tem dinheiro manda. Aí beleza, essa é a hipótese. Então, vamos ver quem tem dinheiro manda. Vamos ver se é isso mesmo? Aí a gente levanta patrimônio. Quem tem dinheiro manda. As despesas de campanha. Quem tem dinheiro manda. As doações. Quem tem dinheiro manda. Então, é um circuito que se fecha. A gente levanta a hipótese e os números confirmam a hipótese. Percebe? E eu acho assim, muito curioso, e eu gostaria de entender qual discurso... É porque eu realmente desconheço, tá, Fred? Vou colocar aqui como uma pergunta aberta. Qual discurso é colocado que justifica de maneira assim, com critérios de justiça, qualquer valor que a gente considere importante para a sociedade, qual que é a justificativa que aponte isso como algo desejável, possível não é bom, mas algo que seja desejável. Não, isso aí está certo. Se alguém me dissesse assim, não, isso aí está certo, sabe por quê? Por causa disso, disso. Eu não entendo. Eu não consigo entender algo que está fora do que eu vejo e que, assim, na minha visão, para ser assim, muito categórico, para mim é ridículo essa discrepância, porque a gente só chama de concorrência porque eu acho que a gente não tem uma palavra melhor. Mas não é uma livre concorrência. A gente tocou nesse assunto no vídeo passado. Isso não pode ser chamado de concorrência. Se não tem paridade de armas, né, um jargão do jurídico, se não tem paridade de armas, esses guerreiros que estão lutando, eles não estão nem na mesma luta, Fred. Perfeito. A gente não pode colocar eles nem na mesma arena. Perfeito. Você entende? E olha, isso são os candidatos que não foram eleitos, mas que foram candidatos. Só aí já deve ter um recorte também. Aqueles que se candidatam. Tá? Porque, certamente, dentro desse patrimônio diminuído, tá um professor que
tem lá os seus ideais na educação, mas o cara, bicho, ele é pequenininho. E aí, colocar na mesa um problema super complexo. O que fazer para que pessoas assim poderiam ter uma livre concorrência de fato, para que ela pudesse ser ouvida, para que ela pudesse ser contemplada nos seus anseios que ela quer representar ali uma categoria, etc. e tal, da mesma forma que o grande empresário quer também representar os seus, como que todo mundo pode representar da mesma forma, com as mesmas credenciais, mesmo tempo de televisão, mesmo valor de fundo partidário. Será que isso é tão mais utopia do que essa utopia que a gente está vendo, que quem tem mais dinheiro manda e vai continuar mandando, porque a gente não está criando nenhuma veia de ruptura aí nesse caminho? Sim, não, ótimo. Assim, Guilherme, eu acho que o questionamento que você traz é importantíssimo, porque assim, esse ano a gente já iniciou, né? Assim, já estão os candidatos aparecendo e tal. E aí começa um cutucar o outro, um traz proposta e tal. Mas o questionamento, se o sistema é válido, ele não aparece. O questionamento não é feito. Né? Então, assim, para mim, o que choca efetivamente, levantando e analisando os dados, é ver isso. Falar assim, peraí, um sistema desse, como que ele permite uma representação, né? uma representatividade da população? E aí, na hora que a gente avança, assim, aqui a gente pegou somente os eleitos. Agora, olhando os extremos entre os eleitos. Assim. Legal. Claro, se a gente trouxesse os não eleitos, a gente também ia enxergar uma disparidade importante, mas a gente tem algumas pessoas que vencem na raça ali, né? Vamos colocar aqui. Sim. Então a gente tem, por exemplo, teve aqui professor Cleito no PV, um patrimônio de 18 mil, contra Roberto Andrade, que é um deputado, se não me engano, está já 3 ou 4 mandatos lá, um patrimônio de 17 milhões de reais. Então, assim, é uma diferença muito significativa. A gente tem um Leandro Genaro aqui que gastou 36 mil só, versus um Rodrigo Lopes que gastou 1 milhão e 200 na campanha, sabe? É muito dinheiro. Aí, quando a gente avança na doação de pessoa física, por exemplo, Marquinho Lemos do PT, ele recebeu dos R$480 de doação. Esse aí eu consigo doar, Fred. Esse aí eu ajudo. Exatamente. Não, e até é um ponto para a gente investigar, né? Como que esses caras ganharam efetivamente, né? Tipo assim, como é que eles conseguiram ser vistos efetivamente. Agora, do outro lado, Guilherme, o que me provoca aqui uma inquietação, e aí nos próximos vídeos a gente pode aprofundar, é isso aqui. Como que um cara recebe uma doação de 1 milhão e 100 mil reais? Tipo assim, de onde vem esse dinheiro? Ô Fred, e até uma fala que eu tive essa semana com os meus alunos em sala de aula. Eu falei com eles o seguinte, pessoal, a gente não pode ser inocente e achar que os investimentos que as pessoas fazem numa empresa, por exemplo, é um investimento isento. E aqui a gente tem a mesma lógica. Nenhum dinheiro é inocente, Fred. Perfeito. Gente, é uma luta ganhar dinheiro, fazer dinheiro, salvo algumas exceções que fazem de maneira ilícita e ganham uma cifra que eu nem consigo imaginar. Mas, bicho, doação de pessoa física, 1,1 milhão. Quais são os interesses que estão em jogo? Isso deve ser a nível de vida e morte para esse pessoal. O pessoal que está colocando esse dinheiro, eles não querem nem saber. Tipo assim, você tem que ganhar ou ganhar. Sim. O cara que está recebendo R$480 de doação pessoa física, ele consegue, pelo menos, reaver esse dinheiro, dar um jeito e tal. Agora, o cara que está pondo lá 700 mil, 800 mil... É muito dinheiro, né? Então, quando chega na mão desse deputado projetos de lei que vão beneficiar, que vão fazer isso, vão fazer aquilo, certamente vão ter o impulso desse dinheiro que está nas costas desse deputado quente. O deputado está com vários ganchos da campanha.
E por que mobiliza tanto dinheiro, Fred? Eu não consigo, consigo entender, mas eu não consigo entender também ao mesmo tempo, sabe? Sim. Poxa vida, é tão difícil a gente aqui, né, trabalhando diariamente, juntando um dinheirinho daqui, dali, sofrido para galgar ali um conforto a mais, e as coisas são mais lentas, e de repente doação, parece, a palavra traz um sentido assim até Né? poético, né? Doação, Sim. ele é bom demais, esse empresário. Agora, o empresário doar? Perfeito. Isso mesmo. Eu acho que, assim, no mínimo, fica aqui o gancho para a gente investigar, né? E tem como, efetivamente, no final eu vou comentar um pouco em relação a isso. Agora, a fala que você teve aqui, Guilherme, assim, me remete a um ponto, né, para a gente avançar. Então, assim, esses deputados, eles vão ter apoio e eles vão representar alguns interesses e eles vão operar ali, efetivamente, as votações, eles vão demandar alguns recursos do executivo, e a gente tem que entender como que isso funciona efetivamente, né? Uhum. Então, assim, de forma mais esquemática, como que um deputado ele pode atuar efetivamente? Ele pode dirigir e atender alguma demanda específica, né? Então, de uma forma bem sucinta, tem duas formas dele receber algum recurso ou dele empenhar um recurso para atender uma demanda daquela população em si. O primeiro ponto é esse aqui. Seria ele ter uma fala ali, uma inquisição ali mais firme junto aos órgãos do governo, pleiteando com que o orçamento que o governo já estabeleceu seja de fato empenhado naquele projeto específico ou naquela ação específica. Então ele pode bater lá na Secretaria de Saúde e falar assim, olha, naquela cidade X, vamos acelerar aquela obra do hospital tal, porque a população tem interesse. Então ele pode tentar fazer com que a secretaria, né, do governo efetivamente empenhe um recurso ali. Agora tem uma segunda forma, que a gente acaba vendo mais na mídia isso, aparecendo nos casos de Brasília, que é o caso das emendas. Então, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, isso também ocorre. No ano de 2026, para a gente ter uma ideia, cada deputado ele teve direito a empenhar recursos ali por conta própria de 26 milhões de reais. Então, o que é isso, essa emenda impositiva? Ele não precisa pedir uma autorização para o governo, efetivamente. Ele tem muito mais autonomia, é claro que tem algumas regras específicas, mas ele pode direcionar esse recurso para uma demanda específica. Então, aqui mora um ponto super importante para a gente entender o funcionamento do sistema em si, né? E aí, é claro que, primeiro ponto, que as emendas têm uma série de regras, tem algum nível de fiscalização. Então, de uma forma bem sucinta aqui, basicamente assim, 2% da receita corrente líquida do governo de Minas é destinada para emendas dos parlamentares. E esse percentual que 0,0041 ainda tem um recurso adicional que vai para as bancadas. Então, os blocos dos deputados ainda têm um recurso adicional ali dentro e tem todo um protocolo específico de como que isso é empenhado, como que a gente tem que fiscalizar isso efetivamente. Mas, de qualquer forma, é um dinheiro muito significativo. Para a gente ter uma ideia aqui no período de 2023 a 2025, eu estou falando de 3 anos aqui, tá? Tem um gasto aqui, teve de fato uma destinação de 4,9 bilhões de reais. E aí, desses 4,9 bilhões de reais, tem uma série de regras, acaba que a parte de saúde e de educação tem uma regra específica de alocação ali dentro, mas esses parlamentares podem, por exemplo, falar assim, eu quero fazer uma destinação de uma emenda para um asilo. Eu quero destinar isso para um clube, ou eu quero destinar isso para os cofres de uma prefeitura específica ali. Então, tem várias formas deles empenharem esses recursos, os dados são públicos e abertos, mas eles geram algum nível de questionamento, sabe? Assim, de fato, é possível a gente fiscalizar e ver se esse gasto foi feito efetivamente, ou se ele serviu para ser uma moeda de troca em torno de algum interesse?
Então esse é um ponto que nos próximos vídeos a gente vai investigar com calma aqui dentro, sabe? Mas aí, só para a gente entender, o que a gente fez especificamente aqui? A gente pegou os 10 municípios de Minas Gerais que mais receberam emendas dos parlamentares. Então, assim, primeiro ponto, os parlamentares em Minas, assim, eles destinam dinheiro basicamente para todos os municípios de Minas. Então, Minas Gerais, 853 municípios, praticamente todos receberam algum recurso, né? E aí a gente fala assim, pô, legal, esse cara ele consegue efetivamente capturar alguma demanda muito específica de um município muito pequeno ali, e ele vai ter algum atendimento que para aquela população é bom, efetivamente, né? Agora, como que ele faz a escolha, se ele vai para o município A ou B, né? Então, assim, não tem uma regra clara disso. E aí, o que acaba chamando mais atenção é uma tabela aqui um pouco mais complexa, mas o que a gente vê? Então, primeiro, a gente vê aqui os 10 municípios que mais receberam dinheiro, mais receberam emendas. Aqui a gente está somando os anos de 2023 a 2025. A gente tem o percentual aqui. E aí a gente pode comparar isso com dois dados específicos. Primeiro, com o PIB, a participação que essa cidade tem no PIB de Minas efetivamente, e com a população. Então, qual que é a participação que essa população dessa cidade específica tem no estado de Minas? E isso gera algumas percepções. Então, primeiro ponto aqui, ó, Belo Horizonte recebeu 5,62% das emendas. Fala assim, pô, legal, ela ficou em primeiro aqui dentro. Sim, ficou, mas ela tem uma participação muito maior no PIB e muito maior na população. Então, ela tem uma participação no PIB mineiro de 12,34% e de 11,8% na população. Então, as emendas, teoricamente, ficaram abaixo desses dois critérios específicos, sabe? Agora, na hora que a gente vai para alguns casos aqui específicos, por exemplo, item 6 e 7. 6 e 7 não, o 7 e o 9. Aqui, Itabeirinha. Eu, Fred, nunca tinha ouvido falar efetivamente dessa cidade. É uma cidade que tem mais ou menos 11 mil habitantes, tá? E ela recebeu 42 milhões de reais. Então, assim, é uma participação, ela recebeu aqui, 0,86% de todas as emendas aqui do período de 2023 a 2025. Se a gente pegar a participação do PIB de Itabeirinha em Minas, é de 0,02%, da população é 0,05%. Então, a participação das emendas foi muito maior, sabe? Muito mais relevante. E aí o ponto é esse, assim, o que foi feito lá, efetivamente, sabe? Para onde que o dinheiro foi? Será que teve algum interesse ali que foi manipulado efetivamente? E basicamente o mesmo aqui, ó, Matias Lobato, uma cidade muito pequena, 3 mil habitantes, tá? E aí, numa cidade de 3 mil habitantes, eles receberam aqui 38 milhões de reais. Então esse é um ponto que a gente tem que refletir, assim, sabe? Assim, de fato, como que esse recurso é empenhado. E aí, assim, poxa, por que esse dinheiro está indo para lá, especificamente? Esse dinheiro está indo para lá porque vai atender alguma demanda local. Ao atender uma demanda local específica, esse deputado ou deputada vai ter uma visibilidade importante e vai, de fato, angariar os votos ali dentro. Então, a emenda acaba sendo uma moeda muito importante para os deputados se reelegerem. Se eu não me engano, Guilherme, daqueles 77 deputados da legislatura atual, 38 foram reeleitos. Sim. E aí, assim, 50% foi reeleito e o uso e a aplicação das emendas acaba contando muito, sabe? Você chegou a investigar Itabeirinha e Matias Lobato? Olha, cheguei a investigar, mas não no detalhe especificamente, assim, mas algumas matérias específicas de jornais chamam atenção para isso também, assim, sabe? Tipo assim, o que ocorre lá? O que foi feito efetivamente? Então, eu acho que nos próximos vídeos eu posso aprofundar um pouco mais nisso, sabe? Da gente trazer esses dois exemplos, sacou, Fred? Legal.
Porque, tipo assim, ó, no vídeo tal, aí você mostra aí de novo essa tabela, a gente falou sobre Itabirinha Matias Lobato, a gente foi lá investigar. Assim, na minha cabeça aqui é olhar para as matérias jornalísticas, Perfeito. ver, porque talvez a gente encontre uma ausência de feitos. Uhum. Se a gente tem muito dinheiro e tem uma ausência de feito, qual que é o resultado no final do dia? Sim, perfeito. Perfeito. Eu acredito assim, Guilherme, que o vídeo de hoje é para isso, né? A gente entender para onde a gente vai olhar efetivamente aqui, né? E aí, assim, pelo menos para mim, eu escutava muito falar disso em Brasília, os deputados federais empenhando emendas ali e tal, mas no nosso estado, no território que a gente senta e ocupa, isso ocorre muito mais, sabe? Uhum. E aí a gente tem deputados ali que estão há 3, 4, 5 mandatos ali dentro, que eles se reelegem basicamente assim. Então eles, vamos dizer assim, vão mapear o estado, eu vou ver para quais são os municípios que eu vou empenhar aquelas emendas, eu vou aparecer muito mais ali dentro, porque eu que estou aplicando aquele recurso para reformar uma escola específica, fazer uma quadra, fazer algum aparelho de saúde ali dentro. E, claro, são gestos e ações que a população vai ter muito interesse, né? Vai ter muito interesse, mas de fato isso tem uma contrapartida importante, porque isso serve com um intuito eleitoral muito grande, sabe? Além do que a gente constatou no nosso vídeo anterior, e que se a gente fosse investigar deputado XYZ, a gente vai, de novo, circuito fechado. A hipótese, né? Entrar na política é um bom negócio. E aí, na hora que a gente vê as cifras com as quais esses deputados estão lidando, é um bom negócio, né, Fred? Sim. É um bom negócio. Se você garante uma segurança financeira para sua família, pensando aqui no indivíduo que está. E aí, por isso que eu acho que eles acabam. Deve haver uma lógica um pouco perversa. Eu estou falando aqui de orelhada, tá, Fred? Do tipo, tá? Vou especular aqui. O deputado mapeia, ele pega o mapa de Minas que ele comprou no Sinal. Isso aí. Na época que os sinais vendiam mapas, ele abre na mesa dele com o pessoal do gabinete e fala, ó, esse município aqui, quantos habitantes? Ah, tem tantos. Ah, então, fora os conchavos, tipo assim, tem uma igreja aqui, tem um... Onde há população, massa popular, perfeito, deve haver um cálculo eleitoral. E esses caras devem operar nesse tipo de moeda. Porque no final das contas, na parte eleitoral, eles precisam de voto. Então, como que eles fecham, entre aspas, o reduto do seu eleitorado? Eu imagino que é numa espécie de estratégia. Então eu vou fazer aqui essa distribuição estratégica para eu continuar no poder. Perfeito. Aparentemente, me parece uma lógica, vamos dizer, inofensiva, faz parte do jogo, mas e se isso perdura em 2 mandatos, 3 mandatos, 4 mandatos, ele fechando só o conchavo com aquilo que ele tem, certamente ele está deixando de atender uma grandíssima massa que nem sabe que está sendo deixada de lado, porque esse deputado efetivamente não está atuando ali. Né? Então, ele deve ir lá no município tal de mês a mês, de 2 em 2 meses, inaugurar lá uma ponte, uma escola, uma biblioteca. A população está vendo, está todo mundo comemorando, né? Faz lá a fanfarra. Deve ter vários desses tipos de evento ao longo do estado de Minas Gerais. Mas tudo como cálculo político e não como uma política genuína, saca? Sim. E assim, se a gente for questionar isso, é até difícil, porque o cara vai falar, eu estou beneficiando a população. Sim. O que eu estou fazendo? Eu sou um pobre, coitado. Eu estou beneficiando a população. Não, tudo bem, mas você tá
querendo se manter, talvez até para outros tipos de benefícios que a gente não está vendo. O que a gente está vendo é você nesse município. É onde você ganha voto. Para isso ele serve para você. E não para o benefício do povo efetivamente. Porque, no fundo, Fred, se você abre um posto de saúde e ele é funcional, a população está sendo beneficiada. Perfeito? Só que quando a gente abre a teia e a gente percebe que o posto de saúde está ali sendo funcional, aquilo pode ser usado politicamente para outros meios que a gente não está vendo. Não, assim, Guilherme, eu acredito que o entendimento é esse mesmo, sabe? E aí você me dá o gancho só para, assim, conceitualmente, a gente trazer um esquema aqui, né? Então, assim, bom, por que é importante, então, a gente analisar essa esfera da Assembleia? A gente tem um deputado que ele opera em duas frentes, sabe? Eu acho que é isso que traz uma clareza importante. Então, a gente tem... Opa, peraí, saltei. A gente tem o deputado atuando no município, liberando as emendas e pressionando o governo ali efetivamente para as várias secretarias fazerem obras específicas. E aí as emendas especificamente, né, a gente tem essas informações. Eles podem ir para a prefeitura efetivamente, inclusive ao ir para o caixa da prefeitura, a prefeitura pode pagar algumas contas ali dela. E aí, de outro lado, contratar algum show, isso ocorre muito, contratam um sertanejo, alguém ali dentro, isso indiretamente está vindo através das emendas. Esse dinheiro pode ir para as várias associações de bairros, de pais e tal. Esse dinheiro pode ir para escolas, esse dinheiro muitas vezes vai para a polícia civil e militar que atua naquela região específica. Então, realmente, assim, na hora que você destina esse dinheiro das emendas para alguma necessidade dessa específica, a população ela enxerga a política do dia a dia ali efetivamente, sabe? Então, assim, acabei chamando aqui assim que o deputado acaba operando no município o varejo eleitoral, que é onde está o voto e aquelas demandas imediatas. Mas tem uma outra parte que a população não enxerga. Que parte é essa? De fato, a relação do deputado com o executivo. Por quê? Porque o executivo precisa dos deputados para aprovarem diversas pautas ali efetivamente. Se ele quer privatizar uma empresa, se ele quer aprovar um projeto de lei específico, quem tem que votar e autorizar são os deputados efetivamente. Mas a população que está do lado de cá, ela não observa isso. De fato, ela observa o deputado trazendo as pequenas melhorias para aquela localidade específica. Mas a transformação do Estado efetivamente, para onde o Estado vai, para onde o grosso do dinheiro efetivamente vai, ela é feita na Assembleia com a baixíssima participação popular e aonde aquela população que está naquele município específico não faz a menor ideia se esse deputado votou contra ou a favor, sabe? Então acaba sendo uma atuação em duas esferas muito estratégica, sabe? Assim, eu tenho dinheiro para fazer obras, melhorias específicas aqui, e do outro lado, eu não preciso pedir autorização para a população em relação às grandes transformações do Estado. Eu posso combinar com minha bancada, eu posso combinar com o executivo ali, e de fato, o que vai pautar, emperrar ou transformar o Estado é o que está do lado de cá, sabe? É claro que a vida local é muito importante, mas o grande jogo de interesse está do lado de cá. Muito interessante, Fred. E muito revelador. Essa lógica. Existe até uma certa perversidade, assim. Eu fiquei imaginando o deputado com duas caras. Perfeito. O deputado cheio de sorrisos com a população e às vezes fazendo aqui uma caricatura, ele deve odiar isso, sabe? Essa parte. E o outro deputado, que é o mesmo, mas com outra cara, nessa sanha dos milhões e bilhões e privatiza e vamos para cima e é como se... Acompanha comigo essa caricatura que eu estou fazendo aqui, Fred. Eu acho que não é exagero. A estrutura desse pensamento não é exagerada, embora ela seja muito linear.
De um lado ele está inaugurando asilo, do outro ele está achatando a aposentadoria dos idosos. É exatamente, Guilherme. Sacou? Não, isso mesmo. Excelente. Assim, eu realmente assim, tinha o intuito da gente conversar um pouco dessa lógica para isso ficar claro. E eu acho que esse exemplo que você traz fica muito evidente. Assim, um outro exemplo recente, assim, a privatização da Copasa, né? A privatização da Copasa foi aprovada na Assembleia, até numa discussão se deveria ter alguma autorização da população através de alguma de algum formato específico ou não. Não teve. Mas, ao mesmo tempo, assim, será que essa população que votou naquele deputado que votou a favor da privatização, ele entende isso? Ou ela tem essa opinião, se ela é a favor ou contra? Não interessa, sabe? Na lógica do sistema atual, não interessa. E isso passa de uma forma muito fácil, né? E aí, eu acho assim, nos próximos vídeos, Guilherme, assim, a intenção, então, é a gente aprofundar um pouco isso mais, mas trazendo casos específicos, né? E aí, só para atiçar um pouquinho a curiosidade, um dos nomes que a gente mostrou aqui, ocorre muito isso, assim, ele teve uma das campanhas mais caras da eleição de 2022, ele tem um dos maiores patrimônios declarados, de novo, é patrimônio declarado, então é muito diferente do real, do que está no imposto de renda, e ele representa um interesse muito específico, que é dos cartórios. Então, o jogo entre o que atende a população no dia a dia e as leis que são aprovadas, a gente vai ver nesse episódio de uma forma bem explícita ali dentro. Fred, foi muito elucidativo o vídeo de hoje, porque eu percebo que esse projeto nosso, a gente tem um privilégio aqui, que é olhar para o dado cru e fazer uma interpretação desse dado. Às vezes, eu percebo isso, né? Às vezes confirmando as hipóteses que a gente sabe até no senso comum. Mas quando a gente dá uma substância, uma espécie de materialidade ao que acontece com os números, a gente percebe que de fato acontece. Então, de uma suposição, a gente tem a realização. E nessa instância da realização, o próximo passo, se a gente quiser dar, é agir ou saber agir. Eu preciso dar esse passo. Eu não sei agir eu não sei agir e não sei como agir. Não sei qual ação realizar e como realizá-la. Mas eu precisava de sair da suposição e ir para a realização. Ok, isso acontece. No próximo episódio, a gente vai investigar e a gente vai entrar no vespeiro, porque o cartório é vespeiro, irmão. Exatamente. E aí, a partir daqui, eu quero também, junto com você, Fred, pensar o que fazer. O que fazer, né? Perfeito. Mesmo que seja limitado, uma coisa assim até desestimulante, a gente vai cobrar dos deputados, tá, mas vamos ver como fazer isso de maneira efetiva, sabe, e ir com capacidade de argumento. A gente sabe o que está acontecendo. Eu acho que aí a nossa ação ela pode ser mais efetiva. Maravilha, Guilherme. Obrigadíssimo. Nos vemos em breve aqui. Aprendi demais, Fred. Te agradeço pela oportunidade. Seguimos juntos. Obrigado. Eu que te agradeço aí. Um abraço. Vamos nessa. Valeu.